quem está há muito tempo no serviço e acompanha o mesmo grupo de crianças e fala, pô, mas ele era tão bonzinho quando era pequenininho, olha o que virou, né? Então, a gente também se despede, não é só o adolescente que tem que se despedir dessa criança pequenininha, fofinha, engraçadinha, que tem atenção e que é a alegria da casa, ou que dá trabalho desse ou daquele jeito, mas a gente também se despede, né? E como é que a gente tem que inventar um jeito de lidar com esse outro que vai crescendo, que vai descobrindo coisas, que vai aprendendo outras coisas, que vai trazendo muitas coisas para dentro da casa, que vai vivendo fora e que a gente muitas vezes não sabe como lidar, não tem ideia de como responder, né? E muitas vezes, quando a gente não sabe, a gente se assusta e a gente corta o assunto, corta a conversa, muda de assunto, né? Isso é muito comum de acontecer. Os adultos, por outro lado, passam a ser vistos pelo adolescente como sujeitos reais, comuns, com seus conflitos, limites e desejos. Isso se confronta com o adulto ideal que o adolescente imaginou que se tornaria quando crescesse. Isso gera uma decepção, tanto para o adulto quanto para o adolescente, né? Porque ele fala, bom, se eu sou criança e eu idealizo a pessoa que cuida de mim, o meu vínculo de referência como aquela pessoa que sabe tudo, que pode tudo, que tem resposta para tudo, que não sofre, que não tem conflito, que não tem problema de dinheiro, que não tem problema de nada, né? É um ideal que a criança faz. Quando ele cresce, e isso é muito interessante, porque no cotidiano do serviço, a gente vai presenciando muitas vezes as dificuldades dos adultos com esse trabalho, né? Com a sua história, às vezes com algum aspecto da sua história pessoal, às vezes, enfim, está com um conflito em casa e vai comentar com o colega de trabalho na hora do plantão. E eles percebem isso. Ele fala, bom, mas esse cara que era tão forte, não está tão forte assim, não, né? Assim, o que será que acontece? E isso gera uma certa decepção para o adolescente, que é natural de acontecer, né? Mas ele, obviamente, fica muito ligado naquilo que falha nos adultos. É um tempo de muita crítica em relação ao adulto, que antes era muito idealizado e hoje é visto como um ser humano real, comum, como ele também, né? E do outro lado, os adultos que também se decepcionam com o adolescente, né? Por exemplo, a questão da vida escolar é muito emblemática em relação a isso, né? Você fala, então, mas se ele não estudar, ele não vai, né, não vai ter futuro, e ele não quer, e a gente organiza, e a gente faz, a gente vai lá e acorda ele, e não sei o quê, e ele não quer ir. Quer dizer, muitas vezes é um jeito dele se opor, né, ao adulto, e dos adultos se decepcionarem muito, né, com qualquer coisa que o adolescente faça, que saia disso que a gente oferece e ele não aproveita. Acho que esse é um tema que gera muito conflito também. Eu lembro de uma cena, uma vez que eu vivi num serviço, e que uma pessoa falava assim, não, porque o menino veio para mim e falou, tia, eu quero ser bandido mesmo, quero ser bandido, vou trabalhar na boca, e não sei o quê, eu vou ter carro, vou ter mulher, vou ter não sei o quê, vou ser tipo o máximo, né? E é interessante porque essa é uma fala que, por exemplo, está no mesmo lugar de uma fala, muitas vezes, de uma criança que está com muita raiva de você e fala assim, eu vou te matar. Ela não vai matar, né? Mas ela diz desse jeito e diz desse ódio. E quando a gente pode dizer as coisas, a gente não precisa atuar essa coisa. E muitas vezes o adolescente flerta, paquera um pouco essa vida ideal fora do olhar dos adultos, que é um olhar que é quase aquele sonho do filme do Pinóquio, que ele vai para um lugar onde só tem criança e as crianças tomam cerveja, fumam. É uma cidade que só as crianças mandam e vira um caos total, né? Mas ele não sabe disso enquanto ele não foi para lá. Então, o adolescente ele vive um pouco essa expectativa de que o ideal, o bom é estar longe dos adultos. É ter os pares, é ter a turma, é ter os amigos. E, primeiro, a gente se sente muito ofendido quando eles trazem essas questões. A gente fala, pô, mas eu cuidei a vida inteira do cara, o cara, ó, o que eu recebo em troca. Que ingrato, né? E, muitas vezes, poder falar, né, ao invés de dizer,
Não fala isso, você não vai ser bandido, porque você quer o quê? Ser preso? Quer ficar na cadeia? Né? A gente fala isso muitas vezes, né? Mas muitas vezes ele está anunciando uma coisa que ele também não sabe direito como funciona, ele não sabe direito se ele quer. E a gente, às vezes, toma a fala do adolescente num lugar de certeza, sendo que muitas vezes ele está dizendo e ele está pensando como é que isso poderia ser na vida dele. E a gente se assusta, porque muitas vezes eles trazem situações muito difíceis, muito violentas, né? De uma aproximação, por exemplo, com a droga, né? Ou com uma companhia que a gente não acha que é tão bacana. Isso acontece, mas muitas vezes a gente acaba recuando e a gente pensa assim, bom, se eu não der muita bola, ele vai esquecer esse assunto. Ele não vai falar, até porque eu não sei o que dizer para ele, né? Então, é interessante que a gente possa dar lugar de conversa e de fala para os assuntos que eles trouxerem, né? Que a gente possa devolver a questão. Quer dizer, muitas vezes ele vem falar exatamente para ver qual é a reação da gente. Eu vou ver o que a tia vai falar. Essa tia aqui, eu vou falar para ela, essa tia aqui que gosta de ir na igreja, que fala para eu rezar, não sei o quê, eu vou bem falar para ela que quero ser bandido, que eu vou matar, que eu vou não sei o quê, né? E aí a tia fica super assustada e manda ele rezar mais ainda, né? Então, estou dando um exemplo aqui, mas assim, isso vai acontecendo de diferentes maneiras, com cada um dos educadores, com os técnicos, né? No cotidiano do serviço. E aí, quando eu falo dessa diferença entre a palavra e o ato, a palavra inclui o reconhecimento da dúvida, do limite, dos desejos e da capacidade de pensar. Isso a gente aprende a fazer. A gente aprende falando, conversando, trocando ideia, seja com o adolescente, com a criança, com um bebê, com a equipe, né? Com a equipe de apoio, com a equipe técnica, com os educadores. A gente aprende a não reagir na urgência, a não reagir automaticamente, porque muitas vezes a gente se sente desafiado e a gente fala assim, o que eu vou falar? Eu tenho que falar alguma coisa. O que eu faço? A gente vai tomando decisões no serviço e na relação com as crianças e com os adolescentes o tempo todo, né? E quando a gente pode abrir uma conversa, né? Ah, mas você vai trabalhar na boca mesmo? Como é que é na boca? Você já foi? Como é que funciona? Você sabe como que é? E aí? E muitas vezes a gente... É claro que tem situações e situações, mas muitas vezes a gente fica com a fantasia de que se a gente ficar perguntando, a gente está incentivando aquilo de errado que ele está falando. Mas me parece que é muito ao contrário. Quer dizer, se você pode falar sobre isso, você pode, primeiro, colocar perguntas, fazer ele se perguntar, né? Ao invés da gente julgar e dizer, não, isso não é que a gente vai dizer que isso é certo, super bacana, não é isso que a gente vai fazer, mas a gente vai fazer ele falar. E vai poder se aproximar do que, de fato, ele está pensando, né? Então, muitas vezes, ele não vai falar dele, ele vai falar assim, não, porque eu tenho um amigo, sabe, tia, que é assim, 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 assado. E, no fundo, ele está falando muito dele. E o ato puro e simples, né, ele surge da necessidade de reconhecimento a todo custo. Quando, por exemplo, o adulto se coloca como o único que sabe a solução. Eu sei o que ele precisa, mas ele não aceita, né? E aí a gente, como adulto, se irrita, a gente passa do limite e a gente também pode ser agressivo, né? Porque a gente fica com muita raiva, porque a gente pensa assim, se ele não estudar, o que vai ser dele quando ele sair daqui? Se ele não se organizar e não souber cuidar das coisas dele, o que vai ser dele quando ele sair daqui? É nisso que a gente fica pensando, né? E a gente, muitas vezes, vai também, sem se dar conta e sem querer, atropelar o que esse menino pode dizer sobre ele, pode pensar sobre ele. E, às vezes, ele pode querer uma coisa que a gente olha e fala assim, putz, não vai dar certo, né? Não vai rolar. Vai ser muito difícil isso para ele. Mas acho que poder ir conversando ajuda a gente a construir alternativas. Quando a gente coloca em ato, a gente não tem alternativa. E aí o que acontece? Quando o menino põe em ato, o que aparece é o ódio, o boletim de ocorrência, né? Coisas muito graves que vão acontecendo porque não tem possibilidade de se falar sobre aquilo.